Esses 28 artigos têm um propósito, têm uma finalidade. Não era resumir a Bíblia, esse não era o propósito dos 28 artigos, mas de fazer com que aqueles que fossem aceitando ao Senhor Jesus e comecem a estudar a Bíblia, pudessem ter o que eu chamo de porta de entrada, para as doutrinas elementares, para o conhecimento básico. E é muito importante isso, porque quando você tem uma bússola, quando se estuda algo com uma direção, você tende, à medida que for conhecendo mais, vai se aprofundando e assim por diante. Então, o Dr. Robert Reid Cayley teve essa inspiração do Espírito Santo, inspiração esta lá de julho de 1876, foi aprovado numa assembleia na Igreja Evangélica Fluminense, e serviu de parâmetro para muitas outras igrejas, como confissão de fé. Muito bem. Para estudarmos o artigo 3º, eu queria que você entendesse que o artigo 3º ele não pode ser compreendido isoladamente, certo? Ele não pode ser entendido isoladamente, porque, na verdade, o artigo 1º, 2º e 3º é um bloco de artigos. Você precisa enxergar os três de forma conjunta. Então, eu costumo sempre dizer que Deus ele escreveu dois livros, para letrados e iletrados. O primeiro, a natureza, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Então, através da natureza, Deus dá testemunho de si mesmo e da sua existência. Essa é a mensagem do artigo 1º. Mas, meus irmãos, eu acho interessante o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus comunicativo. Ele insiste em se comunicar com as pessoas, com o homem que criou. E ele não se limita à natureza. Ele vai agora e dá testemunho da revelação a respeito dele e do próprio homem, dentro do contexto em que o homem está inserido. Portanto, ele acrescenta informações à sua criação, à natureza, através das Sagradas Escrituras, através do Antigo Testamento e através do Velho Testamento. Então, vamos lá. Natureza, Antigo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, esse conjunto de livros, eu digo assim, dessa forma, faz com que o nosso Deus comunique a sua própria existência e a respeito do seu relacionamento com o homem. No artigo 3º, Kevin, pode colocar aí, por favor, diz o seguinte, da natureza dessa revelação. Quando ele se refere da natureza dessa revelação, ele está se referindo a que revelação? A revelação dada através das Escrituras, porque ele está se referindo ao artigo 2º. Ele diz assim, as Escrituras Sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são as palavras de Deus. Seu valor é incalculável e devem ser lidas por todos os homens. Obrigado, Kelvin. E aí, vocês viram nesse texto, eu queria pedir desculpa, Kelvin, coloque mais uma vez, por favor, para eu chamar a atenção a um detalhe aqui desse artigo 3º. Observe que o Dr. Cayley, quando propôs esse artigo, ele não visou resumir as Sagradas Escrituras. Não foi esse o objetivo dele. Por quê? Porque ele acrescenta remissões. O que significa remissão? Significa que cada texto desse, cada parte desse artigo, se refere a um trecho da Bíblia. Veja, observe aí a imagem.
Ele diz assim: as escrituras sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são as palavras de Deus. Aí, entre parênteses, tem 9, não é isso? A remissão número 9 se refere a que livro? 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 a 21. E ele acrescenta: seu valor é incalculável. Remissão número 10. Romanos, capítulo 3, verso 1 e 2. E devem ser lidas por todos os homens. João, capítulo 5, verso 39. De maneira que quem fosse ler, quem fosse estudar, ele iria ler o texto, né, essa informação preliminar, e necessariamente deveria ir para onde? Para a Bíblia, para conferir, para examinar. E é isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Nós vamos estudar esse artigo à maneira proposta pelo Dr. Robert Callen, inspirado pelo Espírito Santo. Muito bem, então vamos dividir esse artigo em partes, porque cada parte dessa tem um sentido, tem um significado, tá? Primeiro é escrituras sagradas. Vamos separar aqui o que significaria, qual é o sentido que ele quis propor essa expressão escrituras sagradas. Eu costumo dizer que a expressão escrituras sagradas são as escrituras de um Deus santo, de um Deus que é santo, que inseriu um conteúdo que manifesta a vontade de um Deus santo, cujo caráter é santo. Santo. Por isso que são chamadas de escrituras sagradas. Nós não temos nenhuma outra escritura que seja sagrada, porque o autor das escrituras é um Deus santo. Lá em Apocalipse, lá em Isaías, os anjos, quando o contemplam, o chamam de santo, de dia e de noite. Isaías, quando viu, não conseguiu contemplar, e achava que iria morrer. Nem os próprios anjos conseguiam contemplá-lo, porque ele é santo, é a sua natureza. E as palavras que ele emana, as palavras que ele comunica para todos nós, são palavras de um Deus santo. Muito bem. Além da expressão Sagradas Escrituras conhecida, nós também temos outros nomes, como a Bíblia, que foi o nome mais popularmente divulgado. Nós conhecemos as Sagradas Escrituras por Bíblia, e a expressão Bíblia vem do grego, do plural biblos, né, que era um local onde se exportava o papiro. O papiro era uma planta que nascia às margens do Nilo, e ali se obtinha o instrumento material para se escrever. A escrita antiga era em cima de papiro, tanto no Egito, como na Grécia, como em Roma. Então, a expressão Bíblia vem exatamente do plural de biblos, porque a expressão biblos quer dizer livro, né? Por quê? Porque era o local onde se exportava o papiro. E Bíblia é o plural de biblos. Então, nós tivemos essa convenção de dizer que mais de um livro, o conjunto de livros, seria Bíblia. Muito bem. Considerando essa questão, nós podemos dizer que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é composta de duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Porém, essa expressão Antigo Testamento e Novo Testamento só passou a ser utilizada mais a partir do século número 2. E aí a expressão testamento não quer dizer ato de última vontade, como normalmente nós conhecemos, né? Quando alguém está na iminência de falecer, chama um tabelião e ali pede para ele lavrar os atos de última vontade, antes de morrer.
Aí ele lavra um testamento, né? Não somente um tabelião, mas também até uma pessoa particular, um escrito particular pode ser um testamento. Mas não quer dizer isso. A palavra testamento quer dizer aliança, pacto, concerto. Então, o Antigo Testamento representava a aliança de Deus com o seu povo chamado Israel. E o Novo Testamento, a aliança de Deus com o homem, com toda a humanidade, por meio de Jesus Cristo. Tem uma informação importante sobre as Sagradas Escrituras, que o Lee Strobel, que escreveu o livro Em Defesa de Cristo, eu recomendo vocês depois terem a curiosidade de ler esse livro. Tem um filme, né, Em Defesa de Cristo, mas o livro dá de cambão, é muito melhor, porque é a história de um jornalista cético, ateu, que, entre aspas, né, perdeu a esposa para Jesus, e aí ele diz, eu vou ter que desmascarar esse Jesus, porque eu quero a minha esposa de volta. Ó. Deu certinho, não deu, Cláudio? E do jeito que Jesus gosta da pessoa que pergunta, sabe? Vai lá, investiga, aí pronto, ele foi. Ele foi por um caminho muito interessante. E o livro dele é muito rico com dados, com referências históricas, arqueológicas, psicológicas, de gente que estuda mesmo, né, a Bíblia. Depois eu sugiro que estejam lendo esse livro. Muito bem. Esse livro traz um fato interessante sobre as Sagradas Escrituras. Olhe só a obra de Deus, como é linda, como é maravilhosa. Meus queridos, só o Novo Testamento, somando os manuscritos gregos, a Vulgata Latina, a Etíope e o Eslavo Antigo e o Armênio, somam mais de 24 mil manuscritos. Eu não estou falando de internet não, tá? Eu não estou falando de internet não, porque hoje a gente está falando aqui, está se ouvindo lá na China. Eu estou falando de manuscritos num tempo em que era tudo na mão. 24 mil manuscritos. Ah, irmão Fábio, mas isso não é nada. Então, segura aí que eu vou te dar um outro dado. O livro da antiguidade que mais se aproxima do Novo Testamento é a Ilíada de Homero, com 650 manuscritos. E aí? E agora? Deu para entender a dimensão da obra de Deus em relação à conservação da sua palavra? Ela venceu os tempos, regiões, né, as distâncias, a comunicação que era nula, basicamente, tudo era com base na oralidade, era tudo passado de forma tradicional, na base da oralidade de pai para filho e assim por diante. Mas nós temos aí o valor da autoridade da Bíblia através do tempo. E eu estou me referindo só do Novo Testamento, tá? Porque o livro, a ênfase do livro é desconstituir a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, a finalidade do autor do livro, antes de se converter, era desconstituir a pessoa de Jesus. Então ele foi, buscou, ele pesquisou, ele foi a fundo. Ele, Estados Unidos inteiro andou, né, perguntando, pesquisando, fuçando, como diz os internautas, né? Fuçando, e encontrou muitas informações interessantes, que o levaram para a sua conversão. Ele diz, esse Jesus realmente é o Filho de Deus. E aí se converteu ao Evangelho e se tornou um escritor cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as Sagradas Escrituras são um conjunto de livros que venceu o tempo, as dificuldades, e está aqui. De maneira que os pesquisadores identificaram que o que você tem aí na sua mão hoje, com muitas pesquisas, é muito próximo dos autógrafos, por causa das pesquisas e da quantidade de manuscritos que são bastante semelhantes. Não havia como haver, apesar de eu ter numa mesma região a cópia da cópia, mas e quando você está se referindo a outras regiões, a lugares distantes? Então, as Sagradas Escrituras venceram o tempo.
Um outro ponto importante do artigo 3º é que as escrituras sagradas foram escritas por homens santos. Homens santos. Eu costumo dizer nesse tópico que, na verdade, ela foi vinculada por homens santos, mas escritos por um único autor. Porque a ideia de escrita dá uma ideia de autoria, né? Muito bem, mas há essa distinção. O autor da Bíblia é um só. É o nosso Deus. Mas ele vinculou através de homens santos. Mas quem eram esses homens? Eram homens falíveis, homens que tinham defeitos como eu e você, falhas, mas que Deus, pela sua presciência e onisciência inescrutável, os separou. Quando você chegar lá na eternidade, você pergunta para ele, tá certo? Mas ele fez do jeito que lhe apraz. E ele é assim. O nosso Deus é assim. Ele faz aquilo que lhe apraz. Ele chega até a confundir, para que depois ele lhe explicar porque ele confundiu. É do jeito dele e acabou-se. Por isso que nós cantamos nesta noite, eu careço de... A melhor coisa é estar nas mãos dele. Esteja nas mãos de Jesus, é o melhor lugar para se estar. Ele cuida de você. E esses homens foram veículos da vontade divina. A palavra de Deus estava onde? E está onde? No coração de Deus. E ele fez com que homens falíveis, mas separados, porque a ideia de santidade é essa, é se separar, é se apartar, porém não se isolar. Há uma distinção muito grande nisso, e vamos tratar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a ideia de santidade é a não contaminação, não deixar que o mundo lhe contamine. Você está no mundo, mas o mundo não está em você. A distinção muito grande nisso. Então Deus permitiu, meus amados irmãos, que esses homens tivessem muitas experiências reais, como essas que você vive a cada dia. Mas Deus usou essas experiências, inclusive em determinados contextos sociais, para que ele entregasse a sua palavra. Eu acho interessante o nosso Deus, como ele é um ser que é maravilhoso, como ele percebe o contexto social em que nós estamos inseridos e tem interesse de comunicar a sua vontade dentro desse contexto. Então esses homens não comunicaram a sua palavra, eles comunicaram a palavra de Deus, porque de Deus foi que recebeu. E isso é um ponto que é muito importante. Ele é fundamental nesse artigo 3º. Qual é o ponto? O ponto é comunicar a palavra de Deus. E não comunicar a sua palavra. Porque o que é que impacta? O que é que transforma? O que é que cria? O que é que muda? O que é que cura? O que faz diferença na vida da gente? É a palavra de Deus. É ela que faz toda a diferença. É por ela que nós almejamos. Quando o salmista fala que ela é doce, quando Salomão fala que ela é mais preciosa do que a prata, do que o ouro, é porque é aquela que vem da boca de Deus. E isso deve ser um objetivo na nossa vida. Isso deve ser um alvo maior do que qualquer outro. Porque sem a palavra de Deus nós estamos desnorteados, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos decidir, nós não sabemos escolher. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, diante dessa necessidade, Deus não arrebatou esses homens, não os isolou do mundo e nem os alienou de seu tempo para inspirá-los a escrever. Isso eu quero chamar muita atenção de vocês.
de você que está em casa. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele não se importa apenas com você. Ele se importa com outras pessoas. O nosso Deus se importa com aqueles que estão bem distantes daqui. Você não está aqui na congregacional na 13 de maio? Pronto. Deus se preocupa com pessoas que estão lá no Cariri, lá no sertão, lá na China, lá na Coreia. Deus se importa com pessoas que estão distantes do seu bairro. E como é que Ele vai se manifestar, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? Ele vai usar você, como usou Isaías, como usou Daniel, como usou Ezequiel, como usou João. Você já parou para pensar um segundo a importância da revelação que Deus deu a João lá no Apocalipse? O contexto de isolamento, de desesperança, de tantos cristãos que estavam na ilha de Pátimos, sem esperança alguma, e Deus manda o seu apóstolo para ali e diz: ei, não acabou, há esperança para o teu futuro, levante a cabeça, meus planos são maiores do que os teus. Será que se João vivesse no mosteiro isolado, Deus teria levado a sua palavra ali, através dele? Não, porque geograficamente ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não existe ainda isso, né, Claudinho? E você ter um teletransporte, né? Você teletransportar no seu quarto, aí depois me teletransporta lá para a Coreia. Está no seu quarto, na sua casinha, teletransporta lá para o Jeremias, para a favela aí do Jeremias. Está no seu quarto, não existe isso. Deus quer usar você dentro do seu contexto que você vive, seja na universidade, seja no trabalho. Deus quer forjar em você, através da luta que você está passando, a palavra dele no seu coração. Sabe por que muitas vezes Deus não tira a gente da luta? Porque a luta é a escola. É a escola. É o azeite. É o azeite para Deus forjar na gente um caráter à semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Foi assim que Deus fez com os 40 homens que escreveram a Bíblia. Olha só, ele tinha intelectuais, homens letrados, mas tinham sem qualquer cultura. Ele chamou um construtor de tendas, Paulo. Chamou um médico, Lucas. Médico ocupado, né, gente? Poxa, médico é muito ocupado. Com a tecnologia de hoje, eles são ocupados. Imagina naquela época, que não se tinha tecnologia, não se tinha aparato, poucos eram os formados, médico ocupado, mas disse: aí, meu amigo, é você mesmo que eu estou chamando. Ele chamou um copeiro, e olhe, esse copeiro, ele é especial. Neemias é um livro que todo crente deve ler. É um livro extraordinário de dependência de Deus, em termos de liderança, porque precisamos aprender muito com Neemias. Cobrador de impostos, Mateus, né? Um desmantelado, porque Mateus era desmantelado, cobrador de impostos, né? A gente diz assim: esse aí não vai não. Esse aí nunca vai ser crente não. Aí Jesus diz: tu não sabe. Aí Jesus diz: tu não sabe de nada. Se eu chamar, lavar com o meu sangue, ele é nova criatura. Eu sou o impossível de Deus e estou aqui. Eu sou um impossível, eu fui gerado em oração. Quem conhece meu testemunho, está ali de Jesus, conhece o nosso testemunho. Minha esposa sofreu e muito comigo, mas ela creu que o nosso Deus transformava vidas, e ela orou. Ela, irmã Neide, se juntou com minha outra irmã Selma, e foram orar, Sônia, orar. Ele disse: aquele ali é de Jesus, e eu dava trabalho, viu, minha gente? Então nunca desista do seu parente, nem do seu esposo, nem da sua esposa.
Fica orando. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Jesus chamou governador, Daniel, chamou pastor de ovelhas, chamou reis, como Salomão, e chamou Davi, chamou um pescador. Ó, Pedro não era só um pescador. Pedro era um cara que desajeitado, bruto, como diz, né, o cearense, popeiro. Ele não levava desaforo para casa, não. Mas o Senhor, na sua presciência, olhou para Pedro e disse: vem cá, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E eu vou te ensinar, com o meu espírito, a fazer isso. E a simbologia daquela rede, né, ali com muito peixe, lá em Pentecostes, hein? A quantidade de pessoas, numa pregação curta, simples e objetiva. Mas qual era o diferencial? O Espírito Santo em Pedro, né? E chamou também agricultor e boiadeiro. Agricultor e boiadeiro. Amós tanto era agricultor como era boiadeiro, tomava conta de gado. E Jesus nos chamou. Todos esses homens levaram, meus irmãos, em torno de 1.400 anos para escrever os 66 livros da Bíblia, sem qualquer interação ou planejamento entre si, irmãos. O que faz com que seja fortíssimo o argumento do que a Bíblia é a palavra de Deus, está exatamente nisso. A sua coerência interna. Porque se passou muitos anos escrevendo, e não havia interação entre os escritores para que cada um combinasse. Só vamos colocar esse texto aqui, vamos colocar esse outro, e assim por diante. Somente sendo um único autor poderiam escrever um livro totalmente coerente, sem qualquer erro de coerência textual em sua mensagem. Então, era muito tempo, diferenças geográficas. Então, embora que a Bíblia tenha sido escrita por homens, mas o único autor é o nosso Deus. E foi Ele que inspirou, através do seu Santo Espírito. Por falar em inspiração, que é exatamente o tópico seguinte, que as Sagradas Escrituras foram escritas por homens santos, mas inspirados por Deus, é que nós vamos tratar agora. Deus não revela nas Sagradas Escrituras como foi que Ele inspirou os escritores, esses homens. Não falou. Alguns elaboraram algumas teorias, né, para explicar como foi essa inspiração. Embora as duas teorias mais levantadas sobre esse assunto não conseguiram alcançar o seu objetivo, porque as duas tinham falhas argumentativas muito fortes. A primeira teoria é a teoria chamada da inspiração dinâmica. E a outra teoria era a inspiração ditada. A teoria da inspiração dinâmica, eu estou explicando para que vocês entendam a razão pela qual elas são furadas, é que ela exclui Deus totalmente do processo inspiracional. Tá? Exclui completamente. Ou seja, a Bíblia teria sido escrita por homens extraordinários, excepcionais, pessoas altamente capacitadas, iluminadas, tirando Deus de todo o contexto, equiparando a Bíblia a um livro comum, como o Alcorão ou o Vedas dos hindus. E a outra teoria é a teoria ditada. Essa também não tem validade, porque a teoria da inspiração ditada exclui o homem do processo. É como se o Espírito Santo de Deus tivesse se apossado a mente e o espírito do homem e ditado para ele escrever praticamente uma psicografia, a semelhança de uma psicografia. E Deus não fez isso. Por quê?
Porque quando você lê as Sagradas Escrituras, você percebe claramente que o homem ele era um observador do seu contexto social. E muitas das vezes os livros, Cláudio, começavam a partir dessa percepção. Sabe, Sônia, que eu louvo a Deus pela iniciativa da campanha do agasalho, porque nós estamos no inverno. Nós sabemos que tem moradores de rua, pessoas carentes. O que a gente vai fazer? Qual o próximo passo da igreja? Ir ou ajudar doando um agasalho, ou uma coberta, ou um cobertor que não mais usa, ou se usa, pronto, estou entregando, Jesus providencia depois, que é bom semear. É essa percepção que muitas das vezes Deus quer da gente, que foi o que aconteceu com Neemias. Tudo começa com um choro. Você sabia disso? Lá em Neemias, tudo começa com um choro e uma oração de um copeiro. De um copeiro. Podia ter sido de um rei, podia ter sido de um filho de um rei, de um príncipe, de um general, mas um copeiro que simplesmente se jogou aos pés de Jesus, aos pés do Senhor e pediu algo pela sua nação. O que foi que ele viu? Jerusalém destruída. E ele orou. E ele orou. E Deus ouviu a sua oração. A chave é isso, gente. É só isso. É apenas isso. Deus ouvir a oração como ele ouviu a oração de Neemias. E Neemias, a partir daí, começa a escrever um livro, porque ele começa também a ter experiências sociais na construção, né, na perseguição enquanto construía. Então, o Espírito Santo vai fazendo o quê? Vai inspirando Neemias, né? Vai inspirando o escritor de Neemias, inspirando o escritor de Neemias para escrever aquele livro. Então não é uma inspiração ditada, o Espírito Santo não se apossa e exclui o homem. Então a teoria da inspiração verbal plenária é a mais adequada para compreender como foi essa inspiração. Primeiro, por quê? Porque o Espírito Santo inspirou os homens a escreverem e permitiu o contexto, que essa escrita fosse contextualizada com o vocabulário próprio de cada um. Você vê estilos literários próprios em cada livro. Você vê o livro de Eclesiastes, você vê o livro de Salmos, você vê o livro, por exemplo, o Levítico, o Pentateuco. Então, livros que são escritos de forma diferente, porque o Senhor, ao inspirar o escritor, permitiu que ele observasse o seu contexto, o contexto sócio, geográfico e econômico que ele estava inserido, e também permitiu que ele utilizasse um vocabulário próprio, porém, sem admitir erro algum. Sem admitir erro algum. A inspiração também é plenária, porque ela é plena. Plenária aqui diz respeito à plenitude. Por quê? Porque essa inspiração, ela é infalível e é final. E não é a palavra do escritor, mas a palavra de Deus. Essa ênfase precisa ser destacada. Porque embora o escritor possa escrever segundo o seu estilo e segundo o seu contexto, ele, por sua vez, ele escreve movido pelo Espírito Santo para escrever de forma plena. Porque o que está escrito foi escrito através de inspiração divina. E nós podemos constatar isso como? Observando verdades que vão para além da compreensão humana. Quando você lê o livro dos Salmos 22, você começa ali sem entender bem.
Se você não for lá para os evangelhos, na crucificação do Senhor Jesus, você não entende o Salmo 22. De repente o autor vem falando no Salmo 21, aí vai para o Salmo 22, e Deus meu, por que me desamparaste? O que estava acontecendo com aquele homem que a gente não sabe nem o que foi que aconteceu, para escrever aquilo ali? Aí quando você chega lá na cruz do Calvário, e Cristo brada, Deus meu, por que desamparaste? E o que falar dos livros proféticos? Livro de Jeremias, Isaías, Apocalipse, questões que são incompreensíveis para o homem. A revelação divina porque permite que o escritor seja usado também no seu conhecimento pessoal, experiência e informações, até de livros anteriores. Por exemplo, Daniel e Jeremias. Daniel, quando buscou o Senhor para pedir a revelação a respeito do cativeiro, ele leu o livro de Jeremias. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Daniel, lendo o livro de Jeremias, Deus vai e revela para ele o futuro do seu povo. E Daniel escreve. Lembra que ele passou aquele temporano, aqueles 21 dias, aquela história, né? Dele ter orado e Deus ter mandado um anjo para entregar a resposta, e foram 21 dias ali na peleja. Sabe por que foi aquilo? Foi porque ele leu a Bíblia, Cláudio. Leu, quis saber, mas orou, aí Deus mandou a resposta. Olha que coisa interessante. Como Deus faz, né? Também nós temos que a Bíblia é a revelação divina porque ela registra fatos, embora que esses fatos incorram em erros, em pecados. Deus não esconde pecado na Bíblia, não. Viu? Deus não esconde pecados. Sobre a inspiração verbal plenária, nós temos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, quando Paulo escrevendo a Timóteo diz isso, ele diz que toda a escritura, ele está se referindo a quê? A Bíblia toda. Ela é totalmente inspirada por Deus. Segundo, que ela é útil. Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir. Então essa inspiração quer dizer introduzir ar. A palavra inspirar quer dizer introduzir ar. Nesse caso, empregando dentro desse contexto, inspirar quer dizer inserir a vontade de Deus, a mensagem de Deus dentro do coração do escritor, para que ele venha a escrever. Ou seja, a Bíblia provém de uma atividade criadora de Deus dentro do coração do homem. Então, a inspiração, ela é um trabalho em 4 mãos. O Espírito Santo inspirou esses homens santos para escreverem. O seu valor é incalculável. O valor das Sagradas Escrituras é incalculável. Em Romanos capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo faz menção disso. Romanos capítulo 3, verso 1 e 2. Interessante que muitas das vezes nós não damos o devido valor à Bíblia. Nós não damos o devido valor à Bíblia. E eu tenho certeza que nós não damos o devido valor à Bíblia porque o nosso relacionamento com ela ainda é muito superficial. Porque se nós tivéssemos de Jesus
mais experiências com as Sagradas Escrituras, a gente olharia de maneira diferente. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Romanos. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Uma pergunta argumentativa no verso 1, né? Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele continua, né? Que ele vinha falando do judeu, né? De tudo que ele tinha experimentado e desprezou o Senhor Jesus, mas ele diz, mas não é bem assim não, hein? Verso 2, muitas em toda maneira, ou seja, muitas vantagens em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Olha que interessante isso. Ele não colocou aqui dizendo assim, não porque as finanças mundiais foram entregues aos judeus. Não porque a maioria dos bancos do mundo foram entregues aos judeus. Não porque Israel tem um exército bélico, tem um poderio bélico mais avançado do mundo. Não porque a tecnologia em Israel, a agricultura, não. Ele diz, porque a palavra de Deus lhe fora confiada. A palavra de Deus. Você já parou para pensar o que é andar no deserto durante 40 anos sem direção nenhuma? Você já parou para pensar o que é você ser levado a um cativeiro? Você praticamente ser exterminado? E todas essas vezes o povo de Deus obteve livramento pela palavra de Deus. Pela palavra. Como nós almejamos, Senhor, envia a tua palavra. Quando nós estamos enfermos, Senhor, nos envia uma palavra de cura. Senhor, nos envia uma palavra de direção. O seu valor, ela é incalculável. Porque o próprio Deus preservou as Sagradas Escrituras de perseguições, de fogueiras, das cruzadas, do escárnio. Pessoas morreram para que você estivesse com a Bíblia aí no seu colo. Você tem noção disso? Você sabia que existem lugares do mundo que pessoas compartilham pequenos trechos das Sagradas Escrituras? E aquilo para eles é como um bálsamo, é como um refrigério. E eles fazem isso, não é num templo como esse, mas em bueiros de esgoto. E como é que nós tratamos a palavra de Deus? Sabe por que pessoas escrevem livros e mais livros? Sabe por que os pregadores vêm para cá e pregam ousadamente? E parece que o mesmo texto se multiplica diversas vezes, é porque o Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável. E quanto mais você o busca, quanto mais você deseja, mais Ele tem para dar. Mais Ele tem para dar. A Bíblia é um livro para todos os homens, todos, indistintamente. Em João capítulo 5, verso 39, diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por que a Bíblia é um livro para todos os homens? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna.
É na Bíblia que você pode e vai encontrar a mensagem de salvação e o caminho para a vida eterna, e o caminho para a reconciliação com o Pai, perdido lá atrás. Não é em outro lugar. Pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de ingressar no Ministério dos Gideões Internacionais. Eu estou tentando calcular aqui os anos, vai fazer 20 anos. Irmãos, a quantidade de testemunhos só com a simples leitura da Bíblia, e a gente vai colocar lá dentro dos agasalhos lá o Novo Testamento, Sônia. Já separei lá com muito amor e carinho. Esse aqui que vos fala, eu me converti ao Evangelho através da pregação de um Gideão internacional. E ele se converteu ao Evangelho no quartel do Exército, lendo um Novo Testamento, daquela capinha cinza. Eu não me lembro não, que não sou dessa época não. Capinha cinza. Ele se converteu ao Evangelho e me ganhou para Jesus. Ele é propício para todas as classes de pessoas. A Bíblia alcança todas as idades. Se você é cientista, você vai se deleitar nela, porque a Bíblia, olhe, é um assunto que a gente depois tem que conversar. Não existe dissonância. Ciência e Bíblia é um encaixe. É algo tremendo. Só a gente fala a quantidade de gente. Olha, deixa eu só dar um dado para vocês. Vocês sabiam que os principais cientistas modernos eram todos cristãos? Meus irmãos, aqui, eles liam isso aqui, aí iam. Espera aí, isso aqui está dizendo na Bíblia, então eu vou procurar. Era o norte. De onde é que vem o conceito da Terra redonda? Só para a gente ter uma ideia. Só para a gente ter uma ideia. Tem muita coisa, tem muito mais. Lá em Jó, que é o livro mais antigo, né, da Bíblia. Encontrado, né? O livro encontrado. Está lá. Satanás disse o quê? Quando foi inquirido por Deus, onde é que tu estavas? Não, eu estava de rodear. Olha. Ou seja, a terra era... Já pensa, e tem mais, viu? Tem muita coisa. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de prestar atenção. Meus irmãos, e também aqueles que não são cientistas, são humildes, eles entendem a Bíblia. Irmãos, eu conheço pessoas, presta atenção que eu vou falar para você. Para quem crê, viu? Eu creio até o talo. Ai de mim se não crê. Eu conheço pessoas que só sabem ler a Bíblia. Sônia, só sabe ler a Bíblia. Ele só sabe ler a Bíblia. Pode colocar qualquer outra coisa que ele não sabe ler não, mas ele abre a Bíblia e lê. Pergunte como, por quê, não sei. E olhe, dificilmente um crente, embora que ele não seja letrado, ele é eloquente. O crente é eloquente. Não é não? A Bíblia ensina muita coisa. Então ela é própria para todas as classes de pessoas. Ela é um livro atual. É só você chegar lá, abra a Bíblia aí, que você vai ver. É melhor do que o Jornal Nacional, o jornal de hoje. Pode abrir a Bíblia e ver que você vai contemplar tudo. E diz, eita, está se cumprindo as profecias. Aí você diz o quê? Jesus, porque você consegue comparar os fatos de hoje com o que está escrito na Bíblia. É um livro atual, embora escrito há anos atrás. É o livro mais lido de todas as nações. É o livro mais lido de todas as nações. É em torno de 3,9 bilhões de exemplares. É muito exemplar. É muito. E ele ultrapassa as fronteiras, viu? Tem 2 ministérios interessantes, deve ter outros, eu conheço esses 2 de destaque.
Nós tivemos o Portas Abertas, né, do irmão André, com aquele fusquinha ali atravessando o muro de ferro, a cortina de ferro, né? Levando a mensagem do evangelho para os países comunistas daquela época, que eram fechados para o evangelho. E nós temos os Gideões internacionais. Meus irmãos, os Gideões, eles estão organizados em mais de 190 países e distribuem gratuitamente a palavra de Deus. E tem muita gente que só vai receber a Bíblia se receber gratuitamente. Então, a Bíblia é um livro para todos os homens. E para terminarmos aqui essa nossa exposição, eu deixei a parte que eu entendo, do que nós entendemos como sendo o coração desse artigo. Para mim, você pode identificar outro, mas para mim é o coração desse artigo. As palavras escritas são a palavra de Deus. As palavras escritas são a palavra de Deus. E para que nós possamos analisar esse tópico, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu espero, em 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 ao verso 21. E aí nós fechamos o artigo 3º. E eu confesso que quando me deparei com esse tópico, Cláudio, eu disse, Jesus é minha cara, esse negócio. Isso aqui realmente toca muito ao meu coração, muito. Vamos, queridos, vamos lá? Todo mundo abriu? Aí, tudo certo? Vamos lá. Eu vou ler em 2 versões. Tem 2 versões, eu quero ler as 2 versões. Tá certo, irmãos? A revista atualizada e a revista corrigida, só para a gente comparar um pouco as versões. Verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Essa é a versão atualizada, a revista atualizada. Agora veja a revista corrigida. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular, como é que está escrito? Interpretação. Esse particular interpretação, guarda aí na sua cachola, que a gente vai falar sobre isso. Verso 21. Porque nunca jamais, olha que ênfase, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora eu quero ler a versão corrigida, só para comparar os textos, tá? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Está vendo a expressão? Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A ideia de inspirado aqui é entrada de ar, certo? Vindo do Espírito Santo. O que eu quero destacar neste texto, nesses textos que nós acabamos de ler, seguinte. Primeiramente, no verso 19, quando ele diz palavra profética, ele está se referindo à mensagem de Deus nas Escrituras. Explica aí um pouco, Fábio, o que significa isso. Veja bem, você não está aí com a Bíblia aberta? Você acabou de ler? Não acabou? Você leu o texto. E a mensagem? Está onde? É aí que está o tesouro. É aí que está
o tesouro. A mensagem está ali, está na sua frente, está no texto. Mas como é que você vai buscar? Como você vai buscar? Já parou para pensar? Você está com a Bíblia fechada em casa. Você não abre a Bíblia. Você não estuda, você não lê. Como é que você vai ter a mensagem no seu coração? Porque só ler, eu vou até indagar você, será que só ler é o bastante? Por que que o Salmo primeiro, e em Josué primeiro ele não fala ler, ele fala meditar, ele usa o verbo meditar. A mensagem de Deus está diante de você, agora você tem que buscar. Quando o Senhor fala para Ciro assim, lá em Isaías, ele diz assim: dar-te-ei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. A gente quando lê, né? Pensa logo em quê? Ouro, diamante, depósito lá na conta, né? Mas as riquezas insondáveis do nosso Deus estão aí no seu colo, está no teu colo, está aí, na sua frente, na sua mão. A mensagem de Deus que está nas Escrituras está na iminência, não de ser interpretada por você, mas de ser revelada. De ser revelada. Interpretar, vamos lá, está aqui de Jesus, que também é advogado, está aqui pastor André, a gente também trabalha com leis, né? Eu interpreto leis, eu interpreto a notícia de um jornal, eu interpreto um livro de um escritor literário. A palavra de Deus não dá para ser interpretada, não. Eu posso pegar um dicionário, esmiuçar, pegar um livro de teologia, pegar um livro de um outro. Olha, mas se a mensagem que vem do coração de Deus não for revelada, vai ser como um sino que tine, mas não chama para peleja. É como um eco. Essa é a grande, digamos assim, a grande preocupação de quem prega, Marco. É ouvir a mensagem de Deus, porque a gente lê, estuda, marca, não sei o quê. Senhor, qual é? O que é que o Senhor quer falar? E eu pergunto a você agora o seguinte: isso não é apenas uma preocupação de quem prega, tá? Eu estou terminando. Não pode ser uma preocupação só de quem prega. Deve ser uma preocupação de cada cristão. Sabe por quê? Porque você, de alguma maneira, em alguma medida, você exerce uma liderança na sua família, no seu trabalho, na sua parentela, na igreja. Você não sabe em que hora, no meio da rua, você vai encontrar alguém para falar da vida eterna em Jesus Cristo. E o que é que você tem feito? Primeiro, você nem distingue, você nem percebe, você nem presta atenção. Porque digo você, mas eu também. Às vezes nós estamos tão assoberbados de tantas coisas, que aquilo para o qual Deus nos chamou passa desapercebido. Eu já tive a triste experiência, e eu confesso aqui para todos, eu já tive a triste experiência de falar com alguém, e eu, toda vez que encontrava essa pessoa de Jesus, queria conversar mais comigo, e eu
na dureza do meu coração. Meu Deus do céu, como é que essa pessoa conversa tanto, meu Deus? E o tempo se passou. Certa feita encontrei ele no consultório. Eu encontrei ele no consultório, irmão Rufino. E ali aconteceu a mesma coisa, Esdras. Sabe o que aconteceu? Tempos depois, soube que ele tinha morrido. Me bateu uma tristeza no meu coração. Me bateu uma dor. Porque Deus colocou ele na minha frente. E a gente nunca sabe quando vai rever essa pessoa. Você nunca sabe. Será que se eu tivesse conversado com ele? Será que se eu tivesse... Eu estou fazendo indagações, porque não são questões tão difíceis para a gente, não. O crente, vez por outra, está lá conversando, aí vem falar de Jesus. Isso aconteceu comigo N vezes. Mas naquele dia eu estava tão, assim, tão desconectado com Deus. Quem aqui não passou por isso? Me diga aí, levanta a mão aí, para tem dia que eu estou desconectado mesmo. Você já acorda já preocupado com o que vai fazer, não para ouvir e nem para conversar com Deus. Nós só vamos receber a mensagem de Deus que está nas Escrituras, olhando aqui para esse artigo 3º, se nós tivermos um relacionamento com Deus. Como é que você cultiva esse relacionamento? Como? Ele é teu pai, ele é o seu pai, você chama ele de pai. Como é que você se relaciona com o Espírito Santo? Você conversa? Ou você espera chegar em casa para fechar a porta do seu quarto e orar? Não, eu vou orar quando chegar em casa e fechar a porta. Será que é assim que você faz? Você sabia que o Senhor está do teu lado? Ele disse isso na sua palavra? Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Agora para um pouco e pensa. Para um pouco e pensa. Como é que um pai que ama seu filho ama? Deus nos ama. Ele nos ama muito. Ele investe tanto em você. Ele cuida de você. Ele lhe guarda. Ele lhe protege. Ele tem conduzido você até aqui. Agora imagine o seguinte. Você passar o dia todo com um filho e o filho nem dirigir a palavra para ele. O que é que você imagina? Pensa um pouco nisso. Pensa um pouco que Deus quer conversar com você como um pai. Ele é o seu pai. Ele tem muita coisa para lhe contar. Você tem muita coisa para contar a ele. Sabe que tem hora que a gente está sem força para orar. A gente não consegue orar, porque a luta é muito grande. Aí tem hora que você se ajoelha e só chama Pai. Tem misericórdia, Pai. Aí procura a palavra. Principalmente de madrugada, que a gente acorda desorientado, né? Pai. Ô Pai. E o silêncio é a única coisa que a gente escuta. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Você nunca sabe quando ele vai responder. Você não tem ideia. Ele pode te surpreender. Ele pode lhe surpreender. Como já me surpreendeu algumas vezes. Eu quero agradecer a Ele pela misericórdia de estar aqui. Fale com Ele. Ele tem a mensagem. Ele vai mostrar para você, à medida que você lê a Bíblia, a mensagem que está aqui. Ele vai lhe falar.
E quando você menos esperar, você vai ter experiências com Ele, experiências reais, pessoais, concretas, que você vai dizer muito obrigado, valeu, Senhor. E te digo mais, nesta noite, não vai ficar apenas em uma, vai ser uma série de muitas experiências pessoais, porque o Senhor quer encher você com o seu Santo Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da mensagem da palavra de Deus. Você é um mensageiro, você é um embaixador dessa mensagem. Não espere apenas para orar quando chegar em casa. Naquela hora que você vai lá no fórum, tem aquela hora que a gente para, a cabeça da gente fica voando, fecha assim um pouquinho o olho e diz assim: Senhor, eu estou agoniado, eu estou preocupado. Tu está vendo, Senhor, o que aconteceu comigo ali? Tu visse aquela pessoa que é assim, assim. Ele é o seu pai. Você vai tratá-lo como Deus, porque Ele é Deus. Dobre-se diante dEle toda a terra, mas Ele é o seu pai. Conte a sua história para Ele assim. Hoje mesmo eu estava fazendo fisioterapia, estava com o pé, eu digo: ó Jesus, tu sabe, né? Eu vou lá para a congregacional hoje, levar o culto de doutrina. Eu não sei o que eu vou nem dizer, não sei nem o que eu vou falar, Senhor. Eu preparei lá um negócio, mas se o Senhor não disser para mim, se o Senhor não me der a graça, se o Senhor não colocar a sua palavra na minha boca. Irmãos, só a pessoa estando aqui, mas a gente treme aqui. Você fica tremendo, você não sabe, você erra a palavra. Por mais que você seja uma pessoa preparada, que já tenha estudado, lido, mas você treme, porque esse lugar aqui não é apenas o lugar, o púlpito, mas todo o contexto que gira em torno desse lugar é santo. Essa palavra, ela é santa. Deus quer mostrar muitas coisas para você. Você crê nisso? Deus quer mostrar coisas a você maravilhosas. Eu quero louvar a Deus pela essa rica oportunidade. Jovem, permita só fechar esse tópico, eu preciso falar sobre isso. Jovem, vocês são fortes porque vocês têm vencido o maligno. O Espírito Santo de Deus quer lhes dar a palavra. Quer demais. Tem que buscar. Não tem jeito. Tem que pagar um preço de oração. Pode dizer: Jesus, eu não sei orar não. Pode dizer, diga a Ele. Por que você não disse? Diga. Pode dizer: Senhor, eu não sei orar não, viu? Até hoje eu orei com tanta burocracia, com tanto arrudeio. Porque eu achava assim, o Senhor estava lá na Via Láctea do outro planeta. Mas hoje eu quero aprender, Senhor, que Tu és o Deus Emanuel. Tu és o Deus conosco. Tu és o Deus que está perto. Tu és o Deus que me ouve. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eu quero reaprender a orar. Eu quero reaprender. A gente, não sei quantos anos de evangélico, né? Aí chega num momento que Jesus diz: tu tem muita coisa para aprender ainda, Fábio. Tu tem. Eu digo: pronto, Senhor, eis-me aqui. A sua vida vai mudar completamente. Eu vi uma frase essa semana, Esdras, que me chamou muita atenção. Esqueci o autor. Ele diz assim: o homem que ora, Deus abre portas. O homem que ora, Deus abre portas. E essa palavra porta no plural. Não é só material, não, porta de trabalho, não. Espirituais. Porque as experiências espirituais com Deus sobrepujam todas as experiências materiais, físicas. Tudo. Tudo. Posso orar com a igreja, pastor? Vamos orar, irmãos? Eu quero agradecer pela rica oportunidade. Agradecer ao Senhor